Olá, amantes do jardim, bem-vindos ao meu canal. Sou José Eduardo Colha, sou paisagista e eu estou gravando esses vídeos para fazer você se reconectar um pouquinho mais aí com as áreas de jardim, trazendo mais qualidade de vida para a sua vida e para a vida da sua família. O tema que eu vou tratar hoje com vocês é a base de tudo, é o solo. A gente vai falar um pouquinho sobre a terra, sobre o solo, né? Para quem não sabe, a minha formação, eu sou geógrafo. E dentro das aulas de geografia a gente teve aulas de climatologia, de geografia climática e a gente falava muito sobre características de diferentes regiões do globo que tinham alguma semelhança, né? Então a gente estava sempre trabalhando aquela questão das zonas climáticas, né? Das linhas dos trópicos, do caminho que o Sol fazia no verão, no inverno, em cada hemisfério. E assim a gente começava a entender um pouquinho como era a formação do solo mesmo, né? Do relevo e do solo propriamente dito. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, é importante a gente entender que no sentido do cuidado de plantas, a gente tem sempre que observar as características do solo da região de origem daquela espécie. Por que algumas espécies se adaptam bem aqui e outras não? Por exemplo, os pinheiros. Nossa, lá em cima, ao norte do globo terrestre, a gente tem ali uma grande ocorrência de pinheiros. Por que será, não? E aqui mais para o sul, mais para a área do trópico, a gente tem aí uma grande ocorrência de plantas de deserto, né, próximo à linha do Equador, plantas de climas muito secos, plantas que se adaptam a solos muito pouco férteis, né? Então a gente precisa entender um pouquinho toda essa relação da formação do solo para a adaptação das plantas. Primeiro, é importante a gente compreender que a planta ela precisa do solo, na verdade, para se fixar no sentido de estrutura, né? A gente precisa do solo para portar a estrutura de raízes e muitas vezes a gente tem plantas que não têm tantas raízes assim, que não precisam se estruturar tanto, tem outros mecanismos, né? Mas ainda assim o solo ele tem uma função muito importante no sentido mecânico de estruturar as espécies. A outra questão é que o solo ele tem características físicas e químicas que são muito importantes para a vida da planta. No que tange as características físicas, a gente está falando de matéria orgânica, né, que é o resíduo vegetal ou animal, né, esses resíduos que se transformam em partículas que são capazes de absorver a umidade, absorver nutriente ou de prover nutriente e até mesmo uma atividade microbiológica. Já já a gente vai falar um pouquinho disso. E também química, são os minerais que existem aí no solo. As plantas precisam de nutrientes, assim como nós, para elas conseguirem estar saudáveis e se protegerem aí de agentes invasores, tais como as pragas aí de jardim que a gente conhece. Então, basicamente, a gente precisa garantir que determinada planta tenha um tipo de solo que se assemelha ao seu local de origem e que se comporte bem com o clima daquela região. Nesse solo, a gente precisa garantir que tenha uma estrutura física bem montada e também uma estrutura química, mineral bem estabelecida também para que aquela planta consiga sobreviver. Existem plantas que que ocorrem em locais que têm um pH muito ácido, né, solos ácidos, que é o caso das samambaias, por exemplo, aquelas samambaias de solo, né? Essas plantas, por exemplo, elas gostam de ambientes ácidos e acidificam mais ainda o solo, deixando assim quase impróprio para o surgimento de outras espécies que não aquelas bem adaptadas ao solo ácido. Aí tem outras plantas também mais adaptadas ao solo mais básico, né? Então a gente tem aí uma grande quantidade de plantas nesse cenário também. E essa questão do pH do solo é muito importante para a gente entender e conseguir colocar ali, fazer um bom preparo de solo. Para a gente equalizar a acidez do solo, calcário, né? Sempre o calcário a gente chama de calagem de solo, né? Quando a gente aplica o calcário. Então, sempre que você vai construir um jardim pós aquela fase de obra, onde foi depositado muito cimento, onde foi depositado restos de tinta, materiais construtivos, né, dessas obras mais úmidas, aí é sempre bom a gente jogar um pouquinho de calcário para equilibrar o solo. Então, essa é uma dica de ouro.
Bom, vamos lá. O que é importante para subsidiar aí a vida da maior parte das espécies que a gente tem hoje aqui no paisagismo, principalmente no sudeste do Brasil? É muito importante que a gente tenha uma concentração boa de matéria orgânica, que consiga reter a umidade, porque a gente tem um clima muito ensolarado aqui e a gente precisa que esse solo tenha a capacidade de segurar a umidade por mais tempo possível, tá? A outra questão é que um solo muito argiloso, né, cheio de matéria orgânica, ele não deixa a água penetrar, isso não é legal. Então, quando tiver um excesso de matéria orgânica, muita argilosidade, o solo não vai ser tão permeável, essa água pode acumular nas raízes e essa água parada pode levar ao apodrecimento aí da base de muitas plantas. Então, é importante que o solo tenha características de concentração de matéria orgânica, mas que ele também tenha aeração. Precisamos de um equilíbrio. E muitas vezes, para dar aeração, a gente pode usar um pouquinho de areia ou até mesmo a gente pode usar um elemento que chama vermiculita. É um extrato de rocha que ajuda na aeração e também aí na retenção de umidade e de nutrientes, tá? Então vamos considerar que a gente está montando um vaso, né? A gente precisa ter uma mistura aí de uma parte de terra vegetal, para uma parte de areia, para uma parte de argila, a vermiculita, e aí a gente consegue ter um solo que contém ali características físicas suficientes para suportar a vida daquela planta. É um solo que não é compactado, ele tem uma certa arenosidade, ou seja, ele permite que as raízes se desenvolvam ali dentro e assim a gente tem uma qualidade do solo muito boa. E a matéria orgânica ela precisa ser reposta, né? Porque ela tem ali uma validade, ela vai sendo consumida pela planta, né? Aquelas características nutricionais do solo vão sendo consumidas e a gente precisa repor. Então, de tempos em tempos, de um ano a um ano e meio mais ou menos, a gente tem que reformar um vaso, por exemplo. Ou se a planta está no solo, a gente precisa reincorporar no solo matéria orgânica. A gente tem o esterco bovino, de equino também, a gente tem a possibilidade de comprar um substrato vegetal. É sempre bom que a gente compre um produto que tenha uma atividade microbiológica grande. O que isso quer dizer? Bom, dentro de 1 grama de solo, a gente tem milhões de micro-organismos, tá? E esses milhões de micro-organismos cumprem funções muito importantes. Eles quebram os nutrientes para que a planta consiga assimilar. Às vezes nutrientes de diferentes naturezas vêm junto e aí eles conseguem quebrar, né? E aí a planta às vezes absorve só um ou outro e aí eles ajudam a quebrar, a resolver aí essa questão da liberação dos nutrientes para a área das raízes, onde a planta vai fazer essa captação. Então, com relação à parte de microbiologia do solo, é sempre importante a gente ter um substrato que é proveniente aí de um resíduo de compostagem. Quando a gente compra aquela terra ensacada, fala assim, substrato orgânico esterilizado. Essa é uma palavra interessante, né? Porque ele é esterilizado no sentido de que não vem um banco de sementes de praga, mas também não vem uma atividade microbiológica grande. Ela foi exterminada ali naquele processo de esterilização. Então é legal você conhecer de onde vem o solo, né, para ele não vir com muitas tiriricas ou algumas ervas daninhas ali de folha larga, mas também que ele tenha uma atividade microbiológica intensa. Isso vai ajudar muito o seu jardim a se desenvolver. Esse tema é extremamente abrangente, eu só queria dar uma pinceladinha para que vocês tivessem um pouco de contato com a quantidade de informação que um assunto tão pequeno, né, que parece pequeno, né, o solo, ele pode ter. Eu vou recomendar aqui embaixo, eu vou pôr um link de um vídeo que foi um divisor de águas na minha vida, que fala sobre essa atividade do solo e fala sobre a questão dos nutrientes, fala sobre a questão dos micro-organismos e como eles interagem no solo, tá? Vou postar aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link para vocês. Esse documentário ele está dublado, tem uma legenda na verdade, e é muito fácil aí de acompanhar. Ele é um pouco extenso, mas vale muito a pena, tá?
Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Ele é bem complexo, né? Eu falei de uma forma bem rápida, mas aí, se vocês quiserem, comentem aí os tópicos ou dúvidas que vocês têm com relação à questão do solo, que eu posso trabalhar um novo vídeo aí falando um pouquinho mais sobre os detalhes aí comentados, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!